Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, como eu dizia ontem na reflexão, hoje nós começamos como uma espécie Semana Santa do Natal. Isso assim os padres da igreja costumam chamar, né? É a segunda parte do Advento. Terminamos ontem a primeira parte e hoje iniciamos a segunda parte. Semana Santa por quê? Porque são os últimos dias de preparação para celebrarmos o Natal do Senhor. E hoje o Evangelho que a igreja nos propõe neste primeiro dia da Semana Santa do Natal é tirado do Evangelho de Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 1, que é a chamada genealogia de Jesus. Aí vem a grande pergunta: para que este Evangelho? Para que o que isso acrescenta na nossa vida? Um Evangelho, uma liturgia, onde uma série de nomes de pessoas, nomes até alguns muito esquisitos, e para que fazer parte da liturgia, especialmente da liturgia do Natal? Bem, a igreja, os padres, os santos padres respondem, falando sobre essa genealogia. Os padres da igreja, especialmente São Tertuliano, ele vai dizer, padre da patrística, padre antigo, os padres da igreja vão dizer que a história da salvação, a história da salvação se realizou de uma maneira onde Deus foi gestando o seu Filho entre nós. A geração, até chegar a Jesus Cristo. É um tempo de gestação. É um tempo em que vai sendo concebido a história. Deus vai concebendo o seu Filho, formando um povo, orientando este povo, ensinando este povo, e depois envia seu Filho. Por isso, começa em Abraão, patriarca que gera patriarca, até chegar a Jesus Cristo. E o Evangelho da genealogia nos ensina qual aplicação para a nossa vida. Este Evangelho nós aplicamos na nossa vida porque é assim a nossa vida cristã. O tempo do Advento, o tempo que nós caminhamos na igreja, é um tempo de gestação. Nós fomos, no nosso batismo, Cristo foi gerado, foi como que concebido em nós. Mas essa semente precisa, ela ser germinada. Ela precisa ser cultivada para dar fruto. Por isso que nós dizemos que o tempo do Advento é o tempo da gestação. Porque a gestação que nós recebemos lá no batismo é a nossa fé. A fé que nós recebemos no batismo, ela precisa ser alimentada. Porque senão a gente corre o risco de passar a vida inteira. Uma fé diminuta, pequenina. Uma fé que não cresce. Uma fé que não dá fruto. A genealogia de Jesus. E aí, celebrar o Natal do Senhor. É nós celebrarmos com este olhar de quem busca crescer na fé. Se na primeira parte do Advento nós tínhamos como figura principal nas nossas pregações o precursor de Jesus Cristo, João Batista, na segunda parte, agora a figura principal é a Virgem Santíssima. Maria que concebe no seu ser o Filho de Deus. E ela concebe como? Primeiro, pela fé. Feliz é aquela que acreditou. Então, a concepção do Verbo de Deus no seio de Maria se faz pela fé. Na nossa vida não é diferente. Nós precisamos configurar a nossa vida a da Virgem. Precisamos alimentar a nossa fé, alicerçá-la. E isso se faz na vida de oração,
na vida sacramental. São essas coisas, queridos, que vai como que enraizando a nossa fé e fazendo com que esta fé ela possa ter uma resposta na nossa vida e ela gerar. Nós precisamos gestar Cristo em nós. A Virgem nos ensina que se gesta Cristo pela fé. Bem-aventurada és tu porque acreditaste. E depois a obediência. Diante do mistério, ela diz, faça-se. São as duas coisas que devem residir em nós. A fé e a obediência. O Natal, que nós estamos há uma semana para celebrar, estamos muito próximos, por isso, chamado Semana Santa do Natal. Nós precisamos viver esses dias intensamente, essa experiência de fé e a experiência de obediência da Virgem Maria. Para que, de fato, o Natal em nossa vida seja um acontecimento de salvação. Eu posso acreditar que esse Cristo veio para me libertar, para me salvar. Do quê? Dos meus pecados. Se eu não faço esse caminho de fé, de obediência, o Natal vai passar como uma data qualquer, de um aniversário de qualquer um, mas que não falará a minha vida, porque eu vou passar pelo Natal estacionado, preso aos mesmos pecados. E o Cristo que veio para me libertar, não me liberta. A libertação da minha vida não se concretiza, porque eu não deixo, porque eu não permito. Porque a libertação, a salvação, são respostas de nossa fé. É uma resposta da minha obediência a Deus. Lembrem-se que nós falávamos outro dia, que Deus preparou a vida do seu filho durante 2000 anos. E preparou um povo, e a preparação deste povo foi educar este povo ao temor de Deus. Deus foi preparando o povo, por isso enviou através de Moisés os mandamentos. Primeiro, a fé, por Abraão. Depois, recebendo a fé, nós somos chamados à obediência. A obediência é uma resposta de fé. Se eu não obedeço, é porque eu não creio. E se eu não creio, eu não posso obedecer. Uma coisa está ligada à outra. A Virgem concebe pela fé e pela sua obediência. Ela creu e obedeceu a mensagem, a vontade de Deus. E se fez serva. Por isso que, nesse primeiro dia da chamada Semana Santa do Natal, o Evangelho da genealogia de Jesus nos coloca neste processo de gestação. Deus usou toda a história da salvação para gestar em nós o seu Filho. E agora, nós temos a alegria de poder experimentar, através da fé, o fruto dessa gestação. Que é esse Cristo que veio para quebrar as correntes que me escravizavam. As correntes do vício, as correntes da mentira, da injustiça. Aquilo que me aprisionava. Aquilo que me afastava do amor de Deus. Celebramos, portanto, queridos irmãos, hoje nessa quinta-feira, 17 de dezembro. Peçamos ao Senhor, como a igreja mesmo, ela pede hoje, na oração da coleta, ó Deus, Criador e Redentor do gênero humano, quiseste que o vosso verbo se encarnasse no seio da Virgem. Sede favorável a nossas súplicas, para que o vosso Filho unigênito, tendo recebido nossa humanidade, nos faça participar da sua vida divina. É isso que nós pedimos hoje a Deus com a igreja. Estamos muito próximo do Natal. Por isso,
É necessário que a fé que nós professamos nos leve a uma obediência tal que nós sejamos levados naturalmente por este tempo do advento que nos convida à reconciliação, a buscarmos verdadeiramente uma boa confissão. Não se celebra Natal sem fazer uma boa confissão. Não se celebra Páscoa sem fazer uma boa confissão. Então, você que ainda não se confessou neste advento, você que ainda não deixou que o Espírito Santo agisse em ti, é preciso que você conceba na tua vida, pela fé, esse Cristo que veio para te libertar. Mas Ele te liberta mediante a tua obediência. O Senhor te chama, o Senhor te ordena, né? Confesse os teus pecados e serás perdoado. Por isso, queridos, neste primeiro dia da segunda parte do nosso advento, glorifiquemos a Deus, porque a genealogia expressa também esta historicidade de Cristo. Esse Jesus, este verbo de Deus se fez carne, não é uma lenda, é real. Ele se encarnou em determinado tempo da história, entrou na nossa história, veio até nós. Isso é comprovado por toda essa genealogia. Esses nomes, que às vezes podem até parecer enfadonhos, mas que são necessários e que nos ajudam a perceber que Deus, Ele tem feito um caminho de gestação do verbo em nossa vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.